espero que todos nós realmente estejamos aqui, não apenas de corpo, mas principalmente de alma, para que a gente possa captar, vamos dizer assim, todo o ensinamento que a doutrina nos traz nesses poucos minutos que estamos aqui. Não só trazer o ensinamento, mas principalmente nos estimular ao estudo, porque aqui nós temos apenas um pouquinho, né? Alguém falando, mas o bom é você ir na fonte direta. E no Livro dos Espíritos, no Evangelho, em todos os livros que a doutrina nos traz, que são no total de 19, tá certo? Mas a chamada codificação são apenas 5, e no dia de sábado nós estudamos aqui o Livro dos Espíritos, como a maioria de vocês são bem frequentes, aqueles escolhem um dia que é mais acessível de vir, e, no caso, o sábado. E tem outros que talvez estejam aqui pela primeira vez, não, ou a primeira vez na casa, ou a primeira vez no dia de sábado. Então, vamos ao nosso estudo. Em primeiro lugar, eu quero lembrar a vocês que, nesse momento, aqui no ar, em todo o ar, tem muitas ondas, né? Muitas vibrações eletrônicas, né, que não estão sendo captadas. Por quê? Elas estão aqui presentes, né? Talvez algum esteja tocando a 9ª Sinfonia de Beethoven, ou a Ave Maria, ou qualquer outra música. Ela está aqui. Mas nós não estamos percebendo, não estamos ouvindo. E por que não estamos ouvindo? Se ela é algo de real, que realmente existe. Porque a gente não está com um rádio, um aparelho que ligue, que sintonize para poder ela ser captada. Não é verdade? Elas estão aqui no ar, mas não está sendo captada porque o aparelho não está ligado em condições de captar essas ondas. Ou nós não temos o aparelho, ou ele não está sintonizado com determinada estação. Mas nós sabemos que elas existem. É só a gente ligar algo e vai aparecer a música. Da mesma maneira, a gente pode fazer esse paralelo, nós temos uma antena, vamos dizer assim, para captar determinadas vibrações. O grande emissor, poderemos dizer até Deus, para ele emite e para ele volta tudo, e nós vamos captando de acordo com a capacidade de cada um. Como é que a gente consegue essa sintonia com os espíritos bons, com o nosso anjo de guarda, com Deus? Então, no final, nós vamos dizer um dos métodos maravilhosos que a gente pode conseguir com isso. Porque a partir do momento que você sintoniza com o bem, você sintoniza com Deus, você sintoniza com os espíritos protetores, isso nos dá uma ajuda enorme para que a gente caminhe para a nossa meta, que, primeiro, para sermos espíritos bons, depois espíritos puros. E daqui a pouco eu falo mais um pouquinho desses espíritos bons e espíritos puros. Tá certo? Nós somos espíritos imperfeitos. Então, o nosso estudo, no dia de sábado, como nós falamos, é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes e nós estamos no 2º livro, que trata do mundo dos espíritos ou mundo espiritual. É uma parte do livro, essa segunda parte, ela é bastante extensa, ela tem mais de 500 perguntas e respostas, e nós já estamos, ela tem um total de 11 capítulos, nós estamos estudando o capítulo 9, é o 9º capítulo, e esse capítulo, ele tem 13 itens, e nós estamos no 2º item, tá certo? Eu estou falando isso para aqueles que estão aqui ouvindo, para se sintonizar em que pé estamos em termos do nosso estudo. O capítulo 9, ele é sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Porque nesse estudo que nós estamos acompanhando, nessa continuidade, em relação ao mundo dos espíritos, nós estudamos em vários momentos, tá certo? Toda essa segunda parte do livro, ele vai tratar dos espíritos.
ora encarnados, ora desencarnados, ora o encarnado dando interferência no plano espiritual, como foi o penúltimo capítulo que nós estudamos, o capítulo 8, que é durante o sono, durante o sonambulismo, durante a catalepsia, a letargia e etc. E agora, no 9º, vai ser o contrário. É quem está lá interferindo aqui, em nós, encarnados, tá certo? Então, nesse capítulo, o primeiro item desse capítulo foi sobre a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. E o segundo, que é o que nós vamos estudar hoje, inclusive vamos terminar esse item, é a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Só para a gente também se situar um pouco e entender melhor as 3 últimas questões desse item, vamos rever algumas perguntas que Kardec fez na primeira parte, né? Começando no primeiro item, aliás, começando esse capítulo. Uma das perguntas que ele fez perguntou se os espíritos veem tudo que a gente faz. Então, será que tudo que eu faço, as minhas atividades, seja no trabalho, em casa, aqui nesse momento, será que a gente está sendo observado, que a gente está sendo visto pelos espíritos, pelos que estão desencarnados? E a resposta, sim. Eles estão nos observando, eles estão nos vendo. Mas ele dá uma ressalvazinha. Ele diz, cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Ou seja, ele só percebe aquilo que lhe interessa. É mais ou menos semelhante ao que nós fazemos aqui. Por exemplo, todos nós estamos agora aqui no Jefa e, com certeza, alguns entraram aqui, estão assistindo à reunião, vão sair, talvez tenham ido na cantina e alguém não observou. Eu não observei. Tem um José, que ele entrou, saiu, fez todo o movimento, eu não observei. Mas eu observei Maria, observei João. Então, a gente se interessa por conhecer ou por algum motivo e a gente observa aquele que temos interesse. Quando a gente não tem interesse, passa aquilo despercebido. É a mesma coisa o que os espíritos estão dizendo aqui para a gente, que eles podem ver tudo, constantemente eles nos rodeiam, mas ele só vê aquilo que dá atenção. O que ele está indiferente, ele não se ocupa daquilo. Nessa pergunta, eles falaram sobre os atos, as atitudes, as ações. E no outro, Kardec pergunta sobre os nossos pensamentos. Será que aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão no plano espiritual, eles percebem, eles têm condições também de entender, de ler, vamos dizer assim, entre aspas, o nosso pensamento? E ele diz também que sim. E muitas vezes eles leem até pensamentos que a gente queria esconder de nós mesmos. Lógico que em questões anteriores, quando nós estudamos sobre as sensações, as percepções do espírito desencarnado em relação ao espírito encarnado, nós vamos ver que tem diferenças. Não é todo espírito que pode ler meu pensamento. Tá certo? Não é todo espírito que tem essa capacidade. Quanto mais elevado esse espírito, quanto mais evoluído, mais ele tem capacidade de captar esses pensamentos, não só de todos nós encarnados, tá certo? Porque lá no mundo no plano espiritual, um espírito mais inferiorizado, um espírito ainda não tão evoluído, ele não consegue captar todos os pensamentos. Tá certo? Ele não tem essa condição, essa capacidade. O espírito evoluído capta, mas ele não. Às vezes há casos até dele precisar, como nós somos às vezes orientados ao praticar o evangelho, de falar alto, né? De ler em voz alta, de comentar em voz alta, porque às vezes tem alguém ali desencarnado que só entende quando a gente fala, só escuta quando a gente fala, tá certo? Então, esse entendimento. Kardec ainda continua perguntando, aqui já entramos no segundo item, que é o assunto da nossa noite, né? A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E vamos lembrar que o título é esse, gente, influências ocultas. O que quer dizer oculto? Algo que está escondido, algo que a gente não percebe, tá certo? A gente não sabe dizer se está sendo influenciado ou não. Então, é uma coisa oculta, tá certo? Para a gente não esquecer dessa palavrinha. Em relação aos nossos pensamentos e atos. E Kardec perguntou se eles influem em nossos pensamentos e em nossos atos. A resposta foi que sim, muito mais até do que a gente possa imaginar.
É da mesma maneira na nossa convivência. Constantemente nós somos influenciados pelos nossos familiares, pelos nossos amigos do trabalho, né? Quando nós chegamos aqui, né? Constantemente há essa troca, a gente influenciando um ao outro. Daí a responsabilidade de cada um de nós em relação também ao outro, daquilo que você faz, de você ser exemplo. É como no exórdio que Ana Paula falou. Tá certo? E essa é uma outra questão. Ele pergunta se os pensamentos, de par com os pensamentos que nos são próprios, haverá outros que sejam sugeridos? Quer dizer, tem pensamentos que é meu e tem pensamento que é do outro que está desencarnado, que está me influenciando. Há essa mistura desses pensamentos? Ele diz que sim. Claro que nós pensamos porque nós somos um espírito. E o pensamento é um atributo do espírito. Onde a alma está, o pensamento está. Tá certo? Eles não se separam. É um atributo da alma, onde quer que ela esteja. Tá certo? E, inclusive, a gente, às vezes, por uma questão talvez ainda didática, às vezes a gente diz, eu vou transmitir meu pensamento para você. Mas a gente não transmite pensamento para ninguém, gente. O que eu estou falando aqui, por exemplo, cada um de vocês estão ouvindo e vão construir o seu próprio pensamento. É por isso que, às vezes, você fala de um assunto e, quando vai conversar com a pessoa, um está bem coerente com o que foi falado e o outro entendeu uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso é a construção que nós fazemos. O pensamento é algo intrínseco. Ele está em nós, tá certo? Ele não sai. E Kardec, para essa pergunta, os espíritos responderam o seguinte: para essa de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Aí ele diz: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários um ao outro. Pois bem, o conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Que às vezes a gente percebe, em determinado momento, a gente, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Não, mas talvez não seja bom, a gente fica naquela dúvida. Um dizendo sim, outro dizendo não. E aí os espíritos falam que, no geral, quando isso acontece de uma maneira assim muito clara, no geral é que realmente a gente está recebendo uma influência. Tá certo? A gente prestar atenção nisso. E, dentro desse assunto, ele pergunta, e esse pensamento que nos é sugerido, como é que eu vou saber se é de um espírito bom ou se é de um espírito mau? Porque os espíritos estão aqui, né? Como é que eu vou distinguir isso? A gente tem condições de discernir sobre isso? Ele diz que temos, sim. Um dos focos é a gente saber que o espírito bom, ele só nos aconselha ao bem. É por isso que aquela escala que eu tanto falo aqui, sobre a escala espírita, que é a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, é tão importante, gente. Temos as três ordens: espírito puro, espíritos bons e espíritos imperfeitos. Os imperfeitos somos nós. Por quê? Porque nós temos ainda aquelas paixões, tristeza, inveja, mágoa, ciúme. Quem responder sim a uma dessas perguntas, como diz o professor Cosme Massi, é um espírito imperfeito. E o espírito bom? Porque esse nome puro, bons e imperfeito não é um adjetivo, não é uma qualidade, é uma classe, é um estágio, é um estado, é uma conquista nossa. Por enquanto, nós estamos nos espíritos imperfeitos. Quando a gente evoluir, crescer, se melhorar, tirar essas paixões, nós seremos um espírito bom e, seguindo, seremos um espírito puro. Então, quando ele diz que os espíritos bons só nos aconselham para o bem. Por quê? Porque os espíritos bons já estão totalmente desprovidos dessas paixões que nós temos. Eles precisam ainda de evolução, mas no campo do conhecimento, no campo da ciência, em outros campos. Mas em termos desses sentimentos, desses vícios que nós temos, eles não possuem mais. Então, eles só nos aconselham para o bem. E, para melhorar a nossa situação, lembrar que nós temos, todos nós, é uma lei de Deus, temos o nosso anjo de guarda. E todo anjo de guarda, nós que somos espíritos imperfeitos, o nosso anjo de guarda é um espírito bom. É por isso que ele tem tanta paciência com a gente. Porque se fosse do mesmo nível, a gente não ia aguentar. Ia querer fazer uma coisa fique sozinho, se vire, que eu não vou mais lhe ajudar, não. Mas o espírito bom,
a missão que ele recebe de ser um anjo de guarda, ele executa isso com grande alegria, com grande felicidade, tá certo? E eles têm muita paciência, muita. Geralmente pode acontecer desde as nossas primeiras encarnações até agora que ele vem nos acompanhando, tá certo? Então, o espírito bom são esses, né? E em relação aos maus espíritos, aos espíritos ainda ligados, imperfeitos, né, como nós ainda, por que é que eles nos estimulam para o mal? É para que a gente sofra igual a ele. Um dos sentimentos que eles têm muito é a inveja. Eu não estou feliz, eu não quero que o outro seja feliz. Porque com isso, Kardec também perguntou, vai diminuir o sofrimento dele? Se ele me estimular a fazer alguma coisa que não é boa, se eu fizer, vai diminuir o sofrimento dele? Não vai. E por que ele faz? É puramente porque para não ver o outro feliz. Porque um sentimento, gente, muito forte que todos nós ainda temos, e às vezes a gente nem percebeu, é a inveja. Porque a gente pensa que a inveja é você querer ter o que o outro tem. Não é. A inveja é você achar que o que o outro tem, ele não merece. Ele não merece. Então, é esse sentimento. Tem até uma fábula, uma fábulazinha que conta, né, da serpente e do vagalume, né, que a serpente atrás do vagalume para pegar o vagalume, para comer o vagalume. Aí o vagalume já não aguentava mais correr e ficou preso assim na parede, que não tinha para onde correr. Disse, só um minuto, antes de você me matar, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você quer me comer? Eu não participo, eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que você quer? Não é por nada não, é só porque você brilha. Tá certo? Que a gente possa prestar atenção nisso. E tem outra pergunta, que ainda não é nas três nossas, tá, que nós vamos estudar hoje. Ele diz, pode o homem eximir-se, quer dizer, se afastar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Claro que pode, né? A última palavra é sempre a nossa. Esses espíritos que queiram nos induzir ao mal, eles sempre chegam até nós através de quê? Dos nossos desejos ou também dos nossos pensamentos, tá certo? Então, como é que eu posso neutralizar essa influência dele? A gente pensando sempre em fazer o bem, a gente se melhorando, a gente aumentando as nossas vibrações sempre com o bem. Aí a gente afasta, porque primeiro, quando alguém atira alguma coisa em você, só lhe atinge se esse objeto vier na sua altura. Se for mais alto, não vai lhe alcançar. Se for mais baixo, também vai passar direto. Só vai lhe atingir se for na sua altura. Tá certo? Então, quando nós estamos com esse desejo, aí chega um estimulando, aí é que a gente faz mesmo. Ainda se sente com mais força. E agora vamos entrar na nossa questão, que é a 470. É da 70 a 72, e a gente encerra esse item desse capítulo 9. Aí Kardec pergunta, os espíritos que ao mal procuram nos induzir e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim cabe-lhes alguma responsabilidade? Então, veja a pergunta muito importante de Kardec. Ele está perguntando se os espíritos maus, né, que nos induz, que eles procuram nos induzir para ver se a gente vai cair em tentação mesmo, se a gente não vai estar firme, no bem. Será que eles fazem isso cumprindo a missão? E a resposta: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Ninguém nasce com essa missão. Tá certo? Ninguém nasce. Nenhum espírito é dado a missão de praticar o mal. E essa palavra missão, como outras palavras, sempre é importante quando a gente está estudando uma ciência, procurar saber quais são as palavras técnicas que fazem parte daquela ciência. No caso da doutrina espírita, nós temos algumas palavras, como, por exemplo, a própria palavra espiritismo, perispírito, médium, expiação, prova, missão. Porque todas as palavras elas são polissêmicas. Se você for no dicionário, ela tem uma enorme quantidade de significados. Então,
é importante a gente saber, dentro da doutrina espírita, o que é que essa palavra nos diz, tá certo? Então, essa palavra missão, Kardec sempre nos orienta que ela tem no sentido amplo e no sentido restrito. No sentido amplo, ou seja, são relacionadas aos missionários, como Francisco de Assis, né? Gandhi, Jesus, são missionários. Eles vão atingir uma quantidade de milhares de milhões de espíritos, seja eles encarnados ou desencarnados. E temos a missão restrita em relação a nós, aqui encarnados. Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma missão. Como pais, né? Como irmãos, como filho. Tem várias atividades e nenhuma missão nos é dada para fazer o mal, é sempre para fazer o bem. E aí Kardec, eu vou ler agora a resposta do total, né, do que os espíritos falaram. Eu vou repetir aqui. Os espíritos que ao mal procuram nos induzir e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhes que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, nós recebemos as influências, tá certo? Há aquela mistura quando nós desejamos também, aí fica mais fácil da gente cair nisso e realmente realizar aquela ação, tá certo? E eles vão também sofrer consequência, não apenas nós, né? Tem numa questão anterior a essa, que ele diz, isso aí é uma observação de Kardec, quando as más influências agem sobre ti, é que as atrai pelo teu desejo do mal. Eles só podem te ajudar no mal quando queres o mal. Ou seja, é juntar o útil ao agradável, né? Eu estou querendo fazer algo, a gente pode considerar esse algo de bom ou de ruim. Se for de bom, quem vai nos influenciar são os espíritos que estão naquela sintonia. Tá certo? O nosso anjo de guarda, nossos amigos familiares, os espíritos familiares, aqueles que querem o nosso bem. Então, eles vão nos ajudar, vão contribuir também, nos influenciando para realizar tal ato. E quando é um ato não bom, também vamos ter aqueles irmãos que se compraz naquilo e nos quer ver realmente também infeliz e ele também vai nos estimular. Mas compete a nós. A última palavra é nossa. Se vamos ceder ou não ceder. Tá certo? A 471. Quando experimentamos, essa é muito interessante essa pergunta, quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhes conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente à disposição física? Então vejam só, quando a gente sente aquela angústia, aquela sensação não boa, depressão, ansiedade, tá certo? Ou o contrário, quando é algo satisfatório, será que isso é unicamente atribuído à disposição física? A espiritualidade diz que não, porque o materialista, né, tudo vem do corpo, tudo vem da mente. Então, tudo que você sente, ansiedade, depressão, euforia, seja o que for, tudo vem produzido pelo próprio corpo. Não tem outras interferências. Foi por isso que ele perguntou. E a resposta é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Lembra que quando nós estudamos durante o sono, a nossa essência, o nosso eu, no caso, né, a nossa essência, ela não fica ali vigiando o nosso corpo. O corpo é quem precisa, a matéria é quem precisa de descanso. O espírito não precisa disso. Ele
pode se comunicar com os outros que estão no plano espiritual. E é isso que ele faz. Por isso, mais uma vez, lembrar o quanto é importante, gente, o momento que nós vamos dormir, para que a gente peça ajuda aos espíritos amigos, ao nosso anjo de guarda, para que a gente vá conversar com eles, vá dialogar, vá participar de alguma coisa que nos faça bem. Para quando, depois daquelas horas de sono, a gente voltar, a gente com certeza não vai lembrar, mas vamos trazer aquelas vibrações boas dentro de nós. E também começar o nosso dia pedindo sempre a Deus que nos ajude a sermos o melhor que podemos naquele dia. Tudo que nós temos de melhor que a gente consiga botar para fora, só naquele dia. Não precisa você pedir para o ano todo, nem para a semana toda. Peça só para aquele dia. E todo dia peça, porque é como a diz, né? Os alcoólatras falam, é evitar o primeiro gole, né? E no caso nosso, e realmente aos poucos. Hoje, somente hoje. Eu não vou falar mal de ninguém, somente hoje. Não vou falar mal de ninguém. Pelo menos uma meta. E se você conseguir não falar mal de ninguém, você vai também, um conjunto, às vezes, a gente consegue outras. Ter paciência, tá certo? Ser gentil, tá certo? E muitas outras, porque todas as virtudes que nós vamos adquirindo é como se fosse um conjunto. Você diz, eu vou querer ser paciente, vou desenvolver a minha paciência. Você não vai desenvolver só a sua paciência, vem um conjunto de virtudes ao redor dela, tá certo? Então, que a gente faça isso ao acordar e ao dormir, que é muito importante. Aí ele diz, olha, que justamente esses efeitos quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estivesse durante o sono. Quer dizer, se a gente teve uma convivência boa, uma convivência edificante, a gente volta melhor, né? A gente volta com mais disposição. Tem muita influência no nosso dia a dia. A mesma coisa que nós influenciamos entre nós, esse é um contexto em relação também aos espíritos desencarnados, que estão sempre ao nosso redor. A questão 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Veja que é muito, muito interessante essa pergunta. Aqueles espíritos que estão querendo que a gente faça alguma coisa que não é boa, que não está de acordo com a lei de Deus, não está de acordo com o que melhor devemos ter em nós. Será que eles aproveitam só aquelas circunstâncias ou será que eles podem criar as circunstâncias? Aí eles dizem o seguinte, os espíritos: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las. Ele dá até um exemplo. Ele diz assim: impelindo-vos, sem que disso vos deis conta, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses que tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhes depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, veja só, os espíritos que desejam nos arrastar para o mal, eles podem aproveitar determinadas circunstâncias e podem também criar. Aí ele deu esse exemplo. Ele sabe que tem ali alguém perdeu uma carteira cheia de dinheiro e ele pode induzir você a ir por aquele caminho, achar a carteira, que provavelmente tem uma chance muito grande de achar, e você ficar com o dinheiro em vez de querer procurar o seu legítimo dono. Tá certo? E isso acontece em relação a todas as demais tentações. Aí, quando nós observamos esse nome tentação, nós lembramos de quê? Todos nós aqui sabemos que na oração que Jesus nos ensinou, ele fala dessa tentação, né? Lembra do Pai Nosso?
Pai nosso que estás no céu, aí quando chega no final, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Amém. Não é assim? Não termina assim? Então, essa tentação. Eu vou contar um caso que foi Ana Guimarães, né? Uma grande oradora espírita, né? Do Rio de Janeiro, do Rio, né, Ana? Aí ela é uma senhora hoje, né? Aí ela disse que na época os filhos, 3 filhos, tudo criança, e ela fazia o evangelho com as crianças, né? E o mais novo deles, aí estavam estudando justamente. Vocês lembram que no evangelho tem o Pai Nosso. Ele vai explicando frase por frase, parágrafo e tal. Aí justamente ela disse que estava estudando essa parte. Aí não deixeis cair em tentação. Aí ela perguntou para o mais novo. Ele disse: meu filho, o que você entende por tentação? O que é tentação? Ele disse: mãe, tentação é um buraco bem fundo. Ela disse: como é que é? Ele disse: é um buraco bem fundo. Então, vocês vejam que, filosoficamente, se a gente pudesse interpretar, ele falou muito bem. É um buraco bem grande. Não é verdade? Aí eu achei interessante a interpretação. Ela foi explicar o que era tentação e tudo mais. Então, então vamos ver aqui o que é tentação. Porque será que toda tentação será que toda ela é boa ou ela é ruim? Ou ela é neutra? Como é essa tentação? De qual tentação devemos evitar? Né? Jesus não disse, não deixeis cair em tentação de tal coisa, de tal coisa. Não nos deixeis cair em tentação. Então, que tentação seria essa? Se a gente for lá no dicionário, o que significa tentação? Ele diz: movimento que você faz em direção a algo que você deseja. Entre parênteses, gratificação instantânea. Então, por que será, né, que Jesus falou isso? E ele nos estimulou até a pedir ao Pai para a gente não cair em tentação. Então, é uma coisa muito séria, né? Muito séria essa resistência. A gente precisa desenvolver essa resistência à tentação. Seja em que aspecto for, até um bolo de chocolate. Né? Tem um bolo de chocolate, quem adora o chocolate, mas é diabético, não pode. Mas só um pedacinho, aí vai e come, quer dizer, deixou cair ali na tentação. E imagine outras tentações em termos morais, em termos de agressão e tudo mais. E, inclusive, tem um trabalho que eu achei muito interessante, é do Dr. Walter Missel, ele já faleceu, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele começou esse trabalho na década de 60, o teste do marshmallow. Ele fez, não sei se vocês já conhecem, é bem interessante. Ele fez o teste com, mais ou menos, né, vou resumir. Ele pegou crianças de 6 a 7 anos e colocava numa sala. A sala não tinha atrativo nenhum, só tinha uma mesa, uma cadeira e as paredes totalmente lisas. E essa criança, ela recebia um marshmallow. Ela recebia e ele dizia: olha, isso aqui é seu, você come a hora que você quiser. Agora, se você me esperar, eu vou lá fora, vou demorar um pouquinho e volto. Se eu voltar, você não tiver comido esse marshmallow, eu te dou outro marshmallow, você vai ganhar outro marshmallow. Então, ele fez esse teste e cerca de 80% das crianças comeram o marshmallow. 20%, em torno de 20% não comeram. E essas crianças, elas foram acompanhadas por mais de 50 anos. Inclusive, quem fechou o trabalho, a pesquisa, foi a filha dele, porque ele já estava muito idoso e não conseguia mais seguir à frente o trabalho. Então, o que é que se observou? Daquelas crianças que resistiram àquela tentação, tá certo? Elas tiveram um equilíbrio melhor em sua vida. Na parte intelectual, todas conseguiram chegar ao nível universitário, tinha uma família mais equilibrada, tinha um trabalho, enfim, a vida dele era mais harmônica. As emoções, ele convivia melhor. Enquanto que os outros, logicamente, com certeza, mesmo esses que não comeram, a pessoa pode mudar ao longo do tempo. Mas uma grande quantidade tinha uma vida em relação àqueles que não comeram, que resistiram ali àquela tentação, tinham uma vida mais desregrada ou menos equilibrada, tá certo? Houve realmente uma diferença. Inclusive, a neurociência, em 2015, eles fizeram como se fosse uma repetição
desse estudo, e eles chegaram realmente à conclusão de que os melhores, né, são os mais resistentes. Quer dizer, eles têm um maior desenvolvimento cerebral, eles têm uma cadeia, assim, um encadeamento da sua vida melhor. Eles fizeram usando as drogas, né, como nós sabemos, né, da dopamina, né, que ajuda as nossas emoções. E ele explicou o seguinte: quando nós temos, por exemplo, nós sentimos fome, aí gera uma hipoglicemia, que é a baixa da glicose. Aí quando você sente, essa hipoglicemia, é disparado no nosso cérebro uma ordem para que a gente coma, que é justamente para ela aumentar. E essa ordem vai liberar o quê? Catecolaminas. Né? Aliás, a ordem, você está com muita fome, está liberando catecolaminas, é obrigando você a comer para tirar você daquele perigo. O cérebro, ele percebe que você está em perigo, então ele manda essa ordem. Quando você coloca o primeiro pedaço de alimento na boca, você já se sente aliviado, já se sente com um grau de satisfação melhor, já não tem aquela fome como você estava sentindo antes. Então, isso que eles explicam é que se você tem maior resistência a catecolaminas, quer dizer, se você tem mais resistência, aquela tentação de comer, você vai saber passar por mais tempo sem comer, tá certo? E passar bem do que aqueles que, ao primeiro impulso, ele já atende. Então, é mais ou menos o trabalho deles, esse trabalho mais recente, ligado nisso. E eu vou ler aqui, e comentando, uma mensagem lá da Revista Espírita. É de julho de 1867. E essa mensagem ela dá um resumo, vamos dizer assim, de todo esse nosso estudo. É bem interessante. Ele diz o seguinte, aqui é o Espírito falando, né, através do médium, ele vai dizendo: assisto a todas as tuas conversas mentais, mas sem dirigi-las. Veja só, esse Espírito que está falando é um Espírito bom, um Espírito que quer que aquele médium, que aquele amigo dele se desenvolva o melhor possível. Aí ele vai explicando em relação a essas influências que eles dão a todos nós. Assisto, ou seja, estou ali do teu lado, né, estou ouvindo, estou participando de todas as tuas conversas mentais, mas sem dirigi-las. Teus pensamentos são emitidos em minha presença, mas eu não os provoco. É o pressentimento dos casos que tem alguma chance de se apresentar que faz nascerem em ti os pensamentos adequados à solução das dificuldades que eles poderiam te suscitar. Ou seja, ele está dizendo que, naquele momento, pode, agora, por exemplo, desenvolver alguns pensamentos em nós, alguns conflitos, e, ao mesmo tempo, nós mesmos pensarmos na sua solução. Aí ele fica primeiro no aguardo. Ele não vai logo dando influências. Ele deixa você desenvolver o seu pensamento, desenvolver a bondade que você tem dentro de si, para você sozinho resolver o seu problema, o seu conflito. Aí está o livre-arbítrio, é o exercício do espírito encarnado, tentando resolver problemas que provoca para si mesmo. Com efeito, se os homens só tivessem as ideias que os espíritos lhes inspiram, teriam pouca responsabilidade e pouco mérito. Então, a gente não pode pensar que tudo que a gente faz é influência de espírito, seja ele bom ou seja ele mau. Não, nós somos um espírito também, pensamos também. Então, e se tudo que a gente faz fosse só porque recebe influência, qual seria a nossa responsabilidade e o nosso mérito? Estaria sempre dividido, né? Vamos ver aqui. Só teriam a responsabilidade de haver escutado maus conselhos ou o mérito de haver seguido os bons. Ora, essa responsabilidade e esse mérito, evidentemente, seriam menores do que se fossem resultados do pleno exercício do livre-arbítrio, isto é, de atos realizados na plenitude do exercício das faculdades do espírito, que, nesse caso, age sem qualquer solicitação. Ou seja, quando nós
temos nossos problemas e nós mesmos procuramos as nossas soluções, quando essa solução vem, a origem nossa, da nossa essência, então nós vamos ter todo o mérito, se for uma ação de acordo com o bem, e vamos ter também toda a responsabilidade se for um ato não bom, tá certo? Então, existem pensamentos e soluções de problemas que é exclusivamente nosso, e tem outros que nós vamos receber influência e vamos deixar essa influência misturar, vamos dizer assim, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, para poder agir. Resulta do que digo que muitas vezes os homens têm pensamentos que eles são essencialmente próprios e que os cálculos a que se entregam, o raciocínio que fazem, as conclusões a que chegam, são o resultado do exercício intelectual, da mesma forma que o trabalho manual é o resultado do exercício corporal, tá certo? Então, ele faz uma comparação, quer dizer, se eu pego aqui pano e eu faço uma boneca de pano, aquela construção é só minha, no material, tá certo? A mesma coisa em relação a os nossos pensamentos, a solução dos nossos problemas, na construção do nosso dia a dia. Então, tem momentos que é exclusivamente nosso. E, inclusive, os nossos anjos de guarda, eles ficam felizes, dando pulos de alegria, quando a solução realmente é só nossa. Não precisou ele interferir, ele ajudar. Por quê? Porque é nesse momento que nós crescemos mais. Tá certo? Daí, não se deve concluir que o homem não é assistido em seus pensamentos e em seus atos. Quer dizer, mesmo ele falou que nós temos nossos pensamentos, temos condições de resolver nossos problemas, mas isso não quer dizer que eles não nos assistam, tá certo? Muito pelo contrário, né? Os espíritos, sejam benevolentes ou malévolos, são muitas vezes a causa provocadora dos vossos atos e pensamentos, mas ignorais completamente em que circunstâncias se produz essa influência. De sorte que, quando agis, julgais fazê-lo em virtude do vosso próprio movimento. Vosso livre-arbítrio fica intacto. Não há diferença entre os atos que realizais, sem serdes a eles impelidos, e aqueles que a realizais sob a influência dos espíritos, senão no grau do mérito e da responsabilidade. Ou seja, quando nós agimos de maneira própria, de maneira nós mesmos, sem a interferência dos espíritos, nós vamos ter o mérito total e, se for um ato não bom, vamos também ter a responsabilidade total. Quando há essa influência, quando ela realmente existe, então esse mérito também vai ser dividido e essa responsabilidade também vai ser diferente, não vai ser total. Deu para entender isso, não deu? E ele diz assim, num e no outro caso, a responsabilidade e o mérito existem, mas, repito, não existe no mesmo grau. Creio que este princípio que anuncio não necessita de demonstração. Para prová-lo, basta-me fazer uma comparação com o que acontece entre vós. Aí ele vem e dá uma comparação. Ele diz o seguinte, lembra aqui na nossa lei, na nossa justiça, vamos supor que alguém que tem uma influência muito grande sobre a minha pessoa me estimule muito, de várias maneiras, a cometer um crime. Aí eu cometo aquele crime. Quando a gente vai para a justiça, quando ele sabe que teve aquele mandante, né? Então, dependendo do caso, às vezes o mandante vai pegar uma pena até maior do que quem realizou o ato. Não é verdade? Tem isso na lei, na nossa lei, no processo legal. Então, da mesma maneira, se na nossa justiça aqui, terrena, a gente vê que isso é justo, né? Às vezes a pessoa teve tanta influência sobre o outro, moralmente assim, às vezes é quem sustenta aquela pessoa, quem tem aquele poder sobre aquele, e ele estimula tanto que a pessoa realiza o ato, mas ele, se fosse por ele sozinho, talvez ele não tivesse cometido. E tudo isso é investigado, e quando chega à conclusão, às vezes o mandante recebe uma pena maior. Ele fala desse exemplo e diz, então, se os homens, neste caso, reduzem a responsabilidade do criminoso e a partilham com o infame que o impeliu a cometer o crime, como quereis que Deus, que é a própria justiça, não fizesse o mesmo, sendo que vossa razão vos diz que é justo assim agir. Né? Porque a gente acha justo. Então, imagine Deus. Aí ele continua. Temos mais 2 parágrafos.
No que concerne ao mérito das boas ações, que eu disse ser menor se o homem tiver sido solicitado a praticá-las, é a contrapartida do que acabo de dizer, a respeito da responsabilidade, e pode demonstrar, se invertendo a proposição. Ou seja, o que nós falamos em relação ao crime que é cometido, a mesma coisa em relação ao bem que é cometido. Se a gente só praticou porque fomos muito estimulados, nós vamos ter um mérito, mas esse mérito não vai ser igual como se ele fosse praticado exclusivamente por você. E, dependendo do caso, vai ter um maior grau ou um menor grau. Tá certo? Assim, pois, quando te acontece refletir e transitar com as tuas ideias de um a outro assunto, quando discutes mentalmente sobre os fatos que prevês ou que já se realizaram, quando tu analisas, quando raciocinas e quando julgas, não crês que sejam espíritos que te ditam teus pensamentos ou que te dirigem. Eles aí estão perto de ti e te escutam. Eles veem com prazer esse exercício intelectual ao qual te entregas. Seu prazer é duplicado quando veem que tuas conclusões estão de acordo com a verdade. Então, veja só. Isso acontece principalmente, essa expectação, vamos dizer assim, quando é o espírito bom, né? Ele está observando você e você está naquela luta interna, né? De querer fazer o bem, aí às vezes vem uma vontade de não fazer, porque é com determinada pessoa, mas quando você toma a decisão sem os espíritos protetores, eles emitirem influências, eles ainda se sentem mais felizes, porque fomos nós mesmos que tivemos aquela conclusão, tivemos aquele desfecho em relação à nossa atitude. Por vezes, lhes ocorre, evidentemente, de se imiscuírem nesse exercício, quer para facilitá-lo, quer para dar ao espírito alguns estímulos, ou lhe criar algum embaraço. Porque aí depende, é um espírito bom ou um espírito não bom, a fim de tornar essa ginástica intelectual mais proveitosa a quem a pratica. Mas, em geral, o homem que busca, quando entrega as suas reflexões, quase sempre age só, sob o olhar vigilante de seu espírito protetor, que intervém se o caso for bastante grave para tornar necessária a sua intervenção. Então, é a mesma coisa, a gente pode fazer o raciocínio de uma criança quando está começando a andar. A gente até circula assim, fica com os braços abertos, observando ele dar os primeiros passinhos, e a gente espera que ele dê sozinho. A gente não vai ali para ajudar, só quando é necessário. A gente vê que ele precisa, aí a gente dá a mão, a gente dá o estímulo necessário, mas a gente procura deixar ele crescer sozinho, vamos dizer assim, tá certo? E, voltando ao assunto que nós começamos, em relação às vibrações que estão aqui, né? Que se transforma em som, se nós tivéssemos um aparelho de som aqui para ligar, para sintonizar com alguma estação, então que a gente procure, justamente estudando esse item do capítulo 9, que ele nos estimule a fazermos essa conexão, a ligarmos nossa antena com os espíritos bons, com o espírito protetor, com Deus. E como é que nós podemos fazer isso? Através da oração, através da meditação, porque quando você, nessa vida, geralmente nós dividimos o tempo, a maioria das pessoas dividem o tempo em trabalhar, dormir e o lazer, e esquecem dessa parte principal, tá certo? Que é essa ligação com o alto. Então, através da oração, a gente transforma todo o nosso sistema de recepção. Ela fica, e isso, gente, a gente vai aprendendo a se ligar ao alto em todos os momentos. Não é apenas de manhã, quando a gente ora, ou à noite. É durante o nosso dia a dia. Quando alguém lhe faz alguma coisa, se você parar 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, meu Deus, basta você pensar, o que é que Jesus faria, né, se ele estivesse aqui no meu lugar? Aí você pense nisso, que ou ele faria algo elevado, né, em relação àquela pessoa, ou ficaria em silêncio e deixaria para comentar, para conversar, para dialogar realmente em outro momento. Então, o método eficaz, a oração, e o método da gente se melhorar, da gente não se arrastar ao mal, vocês estudem a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é de Santo Agostinho, né?
O Conhece-te a ti mesmo, que ele dá uma receita de bolo de como devemos fazer isso, tá certo? Que a paz de Jesus nos ilumine e nos ajude.